Tá, acho que o YouTube tá certo. Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. E o Face, né, perdão? Tá. Então, caríssimos, estamos na sexta-feira da 13ª semana depois de Pentecostes. Inverteu aqui, ó. Celebrando a missa reduzida de domingo. Estive olhando um Papa quando viaja, ele sobrevoando algum país, ali é território daquele país, então ele manda uma saudação, um telegrama para o presidente daquele país. E Francisco, nessa viagem que está ontem, foi a Mongólia, passou por mais de 10 países. E para cada um mandou a saudação ao seu presidente. Né? Mas parece não ter sequer passado pelo território da Rússia. Não aparece um telegrama dele ao presidente Putin. Então, aquela nossa expectativa, pelo menos foi adiada, se no retorno ele passar, né? Porque na ida parece que realmente não sequer passou pelo território russo. E é verdade que essas são profecias particulares e não precisamos que elas se cumpram. São até condicionais, né? Tantas delas. Então, vamos aguardar, ver no dia 4, no retorno, ver se ainda acontece alguma coisa para dizer-se que cumpriu-se o pré-aviso. Mas estamos aí com esse samaritano que volta. Viram? Ele volta logo depois que se percebeu curado. Então, não foi ao sacerdote, não foi cumprir a lei. E Jesus reconhece, foi aquele samaritano, o herege, o único capaz de, afinal, abrir-se para a plena revelação que acontece na sua pessoa, na pessoa de Jesus Cristo. E assim receber a salvação. Sim, é preciso, queridos, chegar a essa plenitude da revelação. É preciso chegar à pessoa de Jesus, nosso Senhor. E é justamente a sua pessoa que está sendo hoje obnubilada, deixada de lado. E é o seu evangelho que não é mais ouvido como a plenitude daquilo que o homem deve ouvir. Hoje, a contra-igreja trocou o evangelho, trocou a pessoa de Jesus, sua revelação, pelos temas do mundo, pelos temas da elite do mundo. Francisco ainda na sua última, eu vou dizer catequese, mas na sua última fala aí da quarta-feira, aborda de novo o tema da ação climática, da perturbação climática, e exorta a preservar o planeta, a casa comum, né? E faz girar todo o seu discurso, todo o seu pensamento. De novo vem aí uma segunda parte, uma retomada da Laudato Si. Então, ele volta a girar sempre em torno
deste problema, que lá, aliás, para tantos cientistas é falso. Nós não estamos atravessando um problema climático. Os homens estão criando, estão forjando a elite como uma arma, está usando as mudanças climáticas para atingir a humanidade. Mas não é que isso seja natural, simplesmente natural. Então, este é o grande sinal de que nós estamos, de fato, diante do falso profeta. Essa contra-igreja, capitaneada por Bergoglio, assumir em tudo o discurso da elite do mundo. Um discurso mundano, dirigindo toda a atenção da igreja e da humanidade, até para problemas falsos, que escondam a ação maligna desta elite, que esconda a ação de lesa divindade e de lesa humanidade, crimes de lesa divindade e de lesa humanidade que nós estamos sofrendo. Como eu gostaria que isso ficasse patente, bem claro para todos, mas tantos realmente, a maioria, não quer ver, não quer identificar Francisco como o falso profeta. Vou esperar o quê? Vou esperar um próximo Papa que não virá? Vou esperar o pronunciamento da igreja, que é um absurdo esperar o pronunciamento da igreja condenando Francisco como o falso profeta. Isso é um pensamento absurdo. É uma decisão que cabe à nossa geração. Cada um de nós tem que se colocar diante dos fatos que estão acontecendo na igreja e no mundo e tornar-se juiz, julgar. Sabendo que desse julgamento depende a salvação da própria alma. Ou seguimos com aqueles 9 rumo ao precipício, cultivando uma lei que inclusive é contra o homem. As leis atuais são contra o homem. Preservam um planeta, querem preservar um planeta vazio de humanidade. Ou nos colocamos na senda destes 9, e são bem 9 mesmo, é a grande maioria. Ou então nós nos posicionamos, vemos os sinais dos tempos, nos identificamos o falso profeta e não o seguimos. É um julgamento que cada um terá que fazer, sem apoio em autoridades, sem apoio na igreja, sem apoio praticamente nenhum, porque é o fato acontecendo sobre nós. É o fato que acontece sobre a nossa geração. E ela precisa julgar e ela precisa posicionar-se, sabendo que esse julgamento e essa posição dela pende a própria salvação. Ouvir essa palavra que Jesus dirige ao samaritano. Vai a tua fé, tua verdadeira fé, aquela que tu atinges no contato comigo, né? A tua fé te salvou. Então, caríssimos, estamos aí, nós somos essa geração, estamos diante destes fatos. Cada um de nós precisa responsabilizar-se pela resposta que dá aos fatos que estão acontecendo, identificar neles a palavra de Deus, o ensinamento da igreja, aí a doutrina onde nós podemos nos apoiar, isto é, a palavra de Deus, a tradição da igreja, a sua perene doutrina, o seu magistério até Bento XVI, e reconhecer isto que a ver, nem Bento XVI reconheceu, hein?
Olha, veja como estamos abandonados. A ver, nem Bento XVI reconhece. Embora ele tivesse falado alguma vez que nós estamos realmente no fim dos tempos, no fim do mundo. Então, é uma responsabilidade que cabe a nós. Nós somos a geração que deve reconhecer a ação de Deus e agir segundo ela, confessando Jesus e voltando para Ele. Precisamos voltar para Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.